situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amados irmãos, graça e paz, que alegria podermos mais uma vez nos reunirmos nesse dia para adorarmos ao Senhor. Quero, nesse momento, dar as boas-vindas mais uma vez aos nossos queridos irmãos, aos irmãos de Barra de São João, da Segunda Igreja Batista, e aos irmãos de Rocha Leão, a Igreja Amada do Senhor. Quero também dar as boas-vindas a todos que têm nos acompanhado. A alegria de ter os irmãos e amigos nos acompanhando pela internet. Quero aqui retribuir o nosso carinho e dizer que estamos juntos com o Senhor, orando uns pelos outros e fortalecendo um ao outro. Estaremos nesta noite celebrando o nome do Senhor e cantaremos
uma canção do Inário para o Culto Cristão, o hino 202, que diz: Ele é meu e teu Senhor. Esta música tem uma letra e uma melodia muito bonita. E vamos juntos adorarmos a Deus. O hino assim diz: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. E é isso que temos aprendido pela palavra de Deus, e é isso que podemos experimentar dia após dia. Vamos juntos, vamos adorar a Deus, louvemos ao Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Maravilha, que bênção essa canção, muito encorajadora. Ela vem ao encontro do nosso coração e nos diz como é bom caminhar nesta luz, nesta paz, porque Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Quero nesta noite utilizar um texto de Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 1
e também verso 35 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gosto muito dessa expressão bíblica. Mas a sequência que destaquei, verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos estar orando neste momento. Eu vou pedir à irmã Michele que faça esta oração. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Deus, pela essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui te adorando, Senhor, te engrandecendo, Pai. Senhor, obrigado porque em meio a todas as circunstâncias, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Seja, Senhor, com cada família, cada lar, ó Pai, que está nos assistindo. Senhor, abençoa, ó Pai. Senhor, esteja presente, ó Deus, na vida de cada um, dando consolo, ó Deus, esperança, ó Deus, de dias melhores, ó Pai. Muito obrigada por tudo, obrigada pela mensagem que estaremos a ouvir, ó Pai. Amém. Nós vamos continuar adorando a Deus e vamos cantar alguns cânticos. O primeiro que cantaremos é Vim para adorar-te. Esse é um convite à adoração. Você, meu amado, é convidado a adorar ao Senhor. Ele é a luz, Ele é o Senhor. Ele nos tirou do reino das trevas. Como lemos, não há condenação. Estamos em Cristo Jesus. Fomos retirados do reino das trevas e somos trazidos para o reino do seu amor. Vamos juntos adorar a Deus. Luz das nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. O Senhor é maravilhoso para todos nós. Bom é ter o Senhor. Nós cantaremos uma outra canção que fala-nos também desta relação que podemos ter com Deus e também nos convida a estarmos buscando o real valor da nossa existência no Senhor. E eu quero nesta noite dizer, meu amado, que o Espírito Santo de Deus está em você e por isso você é muito importante. Deus te ama e Ele tem grandes planos e propósitos para a sua vida. Vamos juntos adorar a Deus. Você tem valor, o Espírito Santo está em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Repetiremos, quero que valorizes. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos novamente. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que
provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, já nos preparando para recebermos a mensagem da palavra de Deus. O irmão diácono Pedro vai estar falando com o nosso Deus nesta hora. Nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa, te louvando e engrandecendo o teu santo nome. Toma, Pai, pregador desta noite em tuas mãos. Continua, Pai, falando aos nossos corações, porque nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a sua voz. Receba os louvores que foram cantados aqui neste lugar, as orações feitas e a palavra do Senhor agora. Receba no seu trono de graça com um cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 15 a 21. Gênesis 50, verso 15 a 21. Diz assim a palavra: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que eu quero pensar com os irmãos nesta noite? Deus, o especialista em transformar todo mal em bem. Guarde bem este tema. Deus, o especialista em transformar todo mal em bem. Eu estava lendo um livro escrito por Dale Galloway, e o tema do livro é Reconstrua Sua Vida. E neste livro há uma frase emblemática, chamou a minha atenção: aplique o bálsamo da cura em suas feridas emocionais. Aplique o bálsamo da cura em suas feridas emocionais. Eu não tenho dúvida que no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão assoladas e muitas delas estão tendo dificuldades com a sua saúde emocional. Não é o problema do vírus apenas instalado no mundo, mas há problemas de conflitos na alma, nas emoções das pessoas. E quando eu li então esse livro e essa frase, eu comecei a refletir sobre ela e percebi que ela se encaixa perfeitamente à vida de José, a personagem registrada nesse livro que acabamos de ler, na palavra de Deus. E eu, ao olhar para a vida de José, eu comecei também a pensar na aplicação que essa palavra pode ter na minha vida e na sua vida. É muito bom nós encontrarmos uma boa referência,
uma referência que sirva de parâmetro para nós, o que nos mostra o quanto é possível vencer, tomando as atitudes certas com a ajuda de Deus. José é o personagem destacado. Mas quem foi José? Eu sei que você conhece a história, mas eu vou destacar algumas coisas para que nos situemos no contexto de vida que José levou. José é um dos filhos mais novos de Jacó. Mais precisamente, ele é o 11º de um número de 12 homens. José se tornou o preferido de Jacó, por ser o filho da sua velhice, e também por ser o primeiro filho da sua esposa amada, Raquel, por quem Jacó trabalhou 14 anos. Raquel era estéril, mas Deus lhe concedeu a graça após o seu clamor. Raquel clamou assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. E Deus ouviu e a fez fecunda, dando-lhe José. Posteriormente veio Benjamim. Jacó mandou fazer uma túnica especial para José, e isso causou grande inveja em seus irmãos. José era um sonhador. Um dia ele estava no campo com seus irmãos, e ele contou-lhes um sonho. E o sonho era que o feixe de trigo de José se levantava perante 11 feixes que se prostravam diante do feixe dele. E por isso, os seus irmãos o odiavam mais ainda. Em outra ocasião, José sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. E contou desta vez a seus pais e a seus irmãos, e com isso seus irmãos mais o odiavam e ardiam em ciúmes por causa dessas coisas. A situação foi se agravando, e os irmãos de José então o venderam. Tomaram uma decisão de vender José a uma caravana dos ismaelitas. E mais, além de vender, eles mentiram ao seu pai, dizendo que uma fera do campo havia devorado José. Eles apresentaram aquela túnica presenteada por Jacó, cheia, eivada de sangue. Eles mataram um bode, molharam a túnica no sangue e disseram: certamente o seu filho preferido foi devorado por um animal selvagem. José então é levado ao Egito, e lá, mais uma vez, ele é vendido para um oficial, comandante da guarda de Faraó, e passa a ser escravo no Egito. Importante destacar é que, mesmo nessa condição, agora vendido e escravo, José mantém a sua integridade, ele mantém o seu caráter, ele mantém o seu temor ao Deus de seu pai, e com isso ele foi crescendo aos olhos de Potifar, chefe da guarda de Faraó. Potifar então coloca José como responsável sobre todas as coisas que ele possuía, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. É lindo o que o Senhor estava fazendo na vida de José. Porém, quando tudo parecia indo bem, um novo drama começa a rondar a vida de José. Agora, a esposa de Potifar coloca os olhos em José e começa a desejá-lo, a ponto de armar uma situação para se deitar com ele. Porém, José se mantém firme, se mantém fiel a Deus. José foge da cilada. E aí o que a mulher faz? Ela levanta um falso testemunho, porque ela se sentiu rejeitada. Ela levanta um falso testemunho e Potifar, agora muito irado, lança José na prisão. É aí, novamente, um novo capítulo, agora sombrio, começa a ser escrito na vida de José. Mas é interessante que o Senhor permaneceu com José. E mais, José permaneceu no Senhor. Ele chegou à prisão como um mau caráter, porém, a sua vida falou mais alto que as suas palavras.
e o carcereiro o colocou na responsabilidade de todos os presos. Mais uma vez, José começa a se erguer em meio às ruínas em sua vida. Estando na prisão, em um dado momento da história, 2 serviçais de Faraó são levados presos, porque eles haviam ofendido ao rei, e ficaram então agora sobre os cuidados de José. Enquanto estavam na prisão, o copeiro e o padeiro, ambos tiveram um sonho, e José os interpretou devidamente. Tudo aconteceu conforme a interpretação que ele deu. Então, 3 dias após a interpretação, o copeiro retornou à casa de Faraó e voltou a servir ao rei. E aqui, José disse algo ao copeiro: lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa. Esse relato está em Gênesis 40, verso 14 e 23. Mas a Bíblia registra que o copeiro não se lembrou de José, dele se esqueceu. E aí, gente, eu fico a pensar, que vontade você tem quando você presta um favor a alguém e esse alguém se esquece de você? Que vontade te dá? Vontade de pagar com a mesma moeda? Vontade de se vingar? Deixa eu te dizer uma coisa: a sua vida não é dirigida por sua vontade, a sua vida é dirigida pela vontade de Deus. Mais 2 anos completos se passaram, e Faraó teve um sonho, e o sonho de Faraó foi um sonho assustador, foi um sonho tenebroso, e ninguém sabia interpretar, nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum cientista, ninguém era capaz de interpretar o sonho de Faraó. Após 2 anos, então, o copeiro lembra-se de José, lembra-se daquele homem que interpretou lá na prisão os seus sonhos, e agora ele conta sobre José a Faraó, e rapidamente Faraó chama José à sua presença, e ele então interpreta os sonhos do rei, e após a interpretação, ele é colocado como segundo homem em toda a terra do Egito, e aí mais um novo capítulo começa a ser escrito na vida de José. Segundo os sonhos de Faraó, interpretados devidamente por José, vieram a época das vacas gordas, e o sábio governador do Egito estocou para as épocas das vacas magras, onde a fome assolou toda a terra do Egito, e todos os povos de todos os lugares vinham ao Egito para buscar alimento. E aqui neste contexto, após 13 anos, vale destacar isso, por quê? Porque José chega no Egito com 17 anos, ele é vendido com 17 anos, e aos 30 anos, ele se torna governador, e aqui nesse contexto, quando ele está no comando do Egito, ele vai servir a sua família, sua família, os seus irmãos, lembra? Os seus irmãos que o venderam, agora vão ao Egito em busca do alimento. E aí a história continua. José agora, frente a frente com os seus irmãos, entrevista seus irmãos, mas não revela a sua verdadeira identidade. Ele consegue informações sobre o seu velho pai, Jacó, até o momento em que, naquele diálogo, José não se contém, ele não resiste, e ele então dá-se a conhecer aos seus irmãos. E aí, toda a família é levada a morar no Egito. Jacó chega no Egito com 130 anos, e vive ali mais 17 anos, e agora vive sob os cuidados do seu filho amado. Olha, Jacó vem a falecer aos 147 anos. Até aqui nós chegamos então no texto.
que li, que registrei no início, Gênesis capítulo 50. Eu resolvi contar essa história para que você veja que na vida nós temos altos e baixos. Na vida nós temos subidas e descidas. Mas o nosso alvo está no céu. O nosso alvo é sempre no alto, direto do Pai das luzes, como diz a palavra de Deus. Sem dúvida, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso exemplo perfeito de como podemos vencer o mal com o bem. Mas eu escolhi usar particularmente este outro exemplo. Eu escolhi usar José. E aqui eu lanço uma interrogação. Quando você se machuca, a tendência é optar por se vingar ou por reagir para vencer? Qual é a sua atitude quando você é machucado? Bem, permita-me dizer uma coisa. Você é a única pessoa que pode decidir o que fazer. Você é a única pessoa que pode decidir isso. Qual será a sua resposta? Qual será a sua reação? E saiba, esta resposta determinará se você será uma pessoa livre ou uma pessoa escravizada. Essa resposta determinará se você será uma pessoa vingativa ou vencedora. Se será uma pessoa expansiva ou uma pessoa retraída. Se será uma pessoa vitoriosa ou será uma vítima. É de extrema importância o modo com que lidamos com o ferimento na alma. O livro Reconstrua Sua Vida, que destaquei aqui no início, eu quero lhe dar alguns conselhos que eu espero que possa te ajudar a vencer e também a transformar o mal em bem em sua vida. E o primeiro conselho é: não enterre seus sofrimentos. Que isso? Parece estranho. O que isso significa? Quero dizer para você o seguinte, meu amado: não acumule o seu sofrimento, mas seja honesto. Verbalize no momento oportuno, no próximo momento oportuno. Procure o momento oportuno para você tratar. Por quê, gente? Porque a atitude de reprimir pequenos aborrecimentos, considerando insignificante, considerando indigno de observação, pode criar no seu inconsciente um reservatório de coisas indesejáveis, que em um dado momento na sua trajetória, talvez por uma coisa pequena, por uma coisa simples, você pode pôr tudo para fora, aquilo que estava acumulado, e com isso causar um dano muito maior. Então, por isso a preciosidade desse primeiro conselho. Trate no momento certo, com a pessoa certa, a causa do seu sofrimento. A segunda coisa, o segundo conselho é: não se retire. Não se retire? Como assim? Naturalmente, nenhum de nós quer se machucar. Claro que não. E quando nós somos feridos, o primeiro impulso é se retrair em uma concha para não ser atingido novamente. É se fechar. Mas essa também não é a melhor opção. Você não precisa se retirar. Você não precisa se retrair. Basta mudar o foco. E como eu disse no livro que estou lendo, eu encontrei uma história que eu quero compartilhar com vocês. Conta-se sobre um jovem que estava muito feliz, se divertindo, dançando com a sua melhor amiga. Enquanto dançavam, um garoto não parava de atrapalhá-lo. Finalmente, ele então tira o seu óculos e disse para a garota: você poderia segurar os meus óculos? A garota ficou assustada, preocupada, ansiosa e disse: veja bem, você não vai brigar com ele, vai? Ele disse: não, é que não consigo ficar olhando para ele. Ou seja, tirei o óculos para não ficar retido a este problema que está me atrapalhando. O que eu quero dizer, gente? Nós não devemos nos retirar, como muitas vezes nós preferimos fazer. Basta mudar o foco. Olhe além. Olhe além.
Olhe para um alvo maior. Mas há um terceiro conselho que eu quero destacar. Não deixe de fazer algo bom só porque você foi ferido. Como a gente se sente atrofiado em alguns momentos na vida. Mas destaco, não deixe de fazer algo bom só porque você foi ferido. Não permita que nenhum sofrimento emocional desvie você do fluir principal da correnteza da vida. Nunca diga, nunca mais confiarei em ninguém. Nunca diga, nunca tentarei isso novamente. Nunca farei parte desse grupo. Nunca farei parte dessa igreja. Nunca acreditarei em Deus novamente. Nunca amarei novamente. Esses nuncas que muitas vezes fica atordoando a sua mente. Não permita, querido, que nada que tenha acontecido com você o deixe fora do jogo. Volte para a luta. Volte a jogar. Continue a sua caminhada. Continue a sua trajetória firme, olhando além. Mas há um outro conselho. Não se apegue aos seus sofrimentos. Olha só, a verdade é que quanto mais você se apega aos seus sofrimentos, mais prolongados e mais intensos eles vão se tornar. Há pessoas que fazem dos seus sofrimentos seus amigos mais queridos, se apegam de tal forma às próprias dores, como se não pudesse viver sem elas. Então eu te digo, deixe isso de lado. Não é bom para você. Um espírito ferido se torna alvo das doenças emocionais. Ataque a doença mortal do ressentimento, pois este é um dos germes que causa o maior dano em sua mente. O ressentimento é uma infecção em um machucado aberto. Então eu tenho certeza que talvez algumas vezes o nosso espírito ofendido ele parece querer justificar-se, mas justificando-se ou não, ninguém deve se apegar ao ressentimento sem se machucar muito mais do que já está. O ressentimento é um mal que multiplica por 100 vezes o tamanho do ferimento original. O ressentimento descontrolado ele se transforma em ódio. E o ódio pode levá-lo a fazer coisas irracionais, coisas sem pensar. O ódio escraviza uma pessoa. Portanto, qual é o conselho? Arranque toda a raiz da amargura de você. Acabe com o ódio, antes que ele acabe com você. José, o personagem da nossa história bíblica, José escolheu levantar a cabeça. José escolheu começar de novo. E mesmo que uma nova queda surgisse, e mesmo que uma nova rasteira se apresentasse, ele escolhia levantar-se e começar de novo. Querido, o que você deve fazer para curar um espírito magoado? O que você deve fazer para curar esse espírito ferido? Apresento-lhe alguns passos. Primeiro, focalize suas atitudes e ações. O que quer dizer? Pare de se preocupar com o que as outras pessoas têm feito ou não têm feito a você. É inútil tentar ajustar-se ou reagir a tudo o que uma outra pessoa faz ou deixa de fazer. É inútil por quê? Porque eu não posso mudar a outra pessoa. Eu posso mudar apenas a mim mesmo. Segundo, é inútil porque eu não sou o responsável perante Deus pelo que a outra pessoa faz. Deixe o julgamento para Deus. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Mas o que eu devo fazer então para curar o espírito magoado? Limpe o machucado, limpe a ferida. Como? Deposite tudo nas mãos de Deus. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as vossas dificuldades, todos os vossos ressentimentos. A Bíblia diz:
Ele tem cuidado de vós. Um grande passo para a sua cura emocional é se abrir para Deus, é colocar-se no altar de Deus. E aí vem uma terceira coisa a fazer para curar um espírito magoado: pratique o perdão. Gente, não há nada que traga mais cura em todo o mundo do que quando alguém começa a praticar o perdão. Nem sempre é fácil perdoar, eu sei disso. Esse é um assunto que mexe com muita gente. Por isso, repito, nem sempre é fácil perdoar, mas é muito mais difícil não fazê-lo. É muito mais difícil não fazê-lo. Jesus, ele clamou enquanto o sangue jorrava do seu coração. Aquele momento de Jesus na cruz, sofrendo pelos meus pecados, pelos nossos pecados, aquele momento em que o sangue jorrava, Jesus, ele exclamou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os discípulos perguntaram certa ocasião a Jesus: quantas vezes é suficiente, Senhor, perdoar? Jesus respondeu: 70 vezes 7. Então, eu preciso dizer para você, meu amado, o seguinte: o perdão é divino. Eu preciso dizer para você, meu amado, o seguinte: o perdão é uma decisão sua, é uma escolha que você pode fazer. Perdoar é o remédio curador e deve ser usado por você. Mas o que eu posso fazer mais, além disso, para curar o meu espírito magoado? Ore. Ore por aqueles que agem com malícia contra você. Mas talvez você diga assim: mas isso é muito complicado. Mas Jesus disse o seguinte: para orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Eu quero dizer para você, querido, a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus, não só algumas partes que nos interessam. É preciso olhar para a Bíblia e tê-la como regra, manual de regra e prática mesmo, em todos os momentos, em todas as palavras que ela traz. Então esses conselhos são sublimes, divinos, especiais para nós. Então ore por aqueles que agem, que se levantam contra você e que agem maliciosamente contra você. Lembra do exemplo de José? Eu vou concluir daqui a pouco falando sobre isso. O que eu posso fazer mais? Seja tolerante para com aqueles que o machucaram. Jesus disse o seguinte: eles não sabem o que fazem. Na oração, sofrendo, sangrando, Jesus disse assim: eles não sabem o que fazem. Então, querido, vá em frente na sua vida. Dê aos outros o benefício da dúvida. O que é isso? Você tem tudo a ganhar e nada a perder. O que é dar ao outro o benefício da dúvida? Aí eu lembro de outra palavra preciosa, bíblica. Romanos 12, 20, diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que fazer? Deixe Deus curar seu espírito quebrantado. Deixe Deus curar seu espírito quebrantado. Querido, Deus está ao meu alcance. Deus está ao seu alcance. Deus esteve ao alcance de José em todas as fases da sua vida. Por isso, Deus é especialista em transformar o que está esfarrapado em algo inteiro. Só Deus pode transformar todo o mal em bem. E aí, o que eu posso fazer? Vença o mal praticando o bem. Como eu disse, eu quero concluir essa palavra voltando para o texto que iniciei. Voltando para a vida de José. E quero concluir fazendo destaques finais. O primeiro deles é o seguinte: geralmente, quem faz o mal nunca tem paz.
Olhando para o versículo 15, a gente encontra que os irmãos de José agora preocupados estão porque Jacó havia morrido. Jacó estava morto. E eles então começaram a pensar: agora José vai nos perseguir, agora José vai retribuir todo o mal que fizemos para ele. Ou seja, eles ficaram com aquilo armazenado. Querido, geralmente quem faz o mal nunca tem paz. Ele está sempre pensando que um dia ele vai ter que pagar pelo mal cometido. E aqui, eles ficaram nessa dificuldade emocional. Eles pensaram assim: o nosso pai, que era o nosso escudo, não está mais entre nós. E agora, José vai se vingar da gente. Mas aí vem uma segunda coisa. Quem faz o mal pensa que sempre tem uma carta na manga para se proteger. Versículo 16, eles então mandaram dizer a José, eles não tiveram coragem de ir até José, então eles mandaram ir até José e criaram uma história. Eles falaram assim: olha, o teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: perdoa, pois, a seus irmãos e o pecado que eles cometeram contra você, José. Olha só, eles ficaram articulando, eles ficaram pensando, eles ficaram nutrindo aquela coisa, eles estavam perdendo o sossego, perdendo o ânimo, perdendo o sono, porque eles agora estavam preocupados. Isso quer dizer que quem faz mal geralmente pensa que tem uma carta na manga para se proteger. Eles pensavam que eles tinham mais uma situação para ser resolvida. Mas aí vem uma terceira coisa que eu acho linda aqui no texto. Um coração íntegro sempre escolhe o melhor caminho. O versículo 17, a parte C do versículo, diz que José chorou enquanto lhe falavam. Olha só, José chorou. Enquanto aquela notícia chega da preocupação dos seus irmãos, José chora ao ouvir o que eles estavam pensando. Queridos, José, um coração íntegro, ele escolheu o melhor caminho. José escolheu o caminho do perdão. E olha, José escolheu o caminho do perdão desde o início. Desde o primeiro momento em que ele é vendido pelos seus irmãos, ele sai daquela condição e chega ao Egito, mas fazendo uma escolha. Ele escolheu o caminho do perdão. Ele não ficou amargurado, ele não ficou colocando na mente dele: eu vou pegar aquela gente, eu vou acabar com a raça deles. Não, ele escolheu o caminho do perdão. Queridos, o caminho do perdão não é o mais fácil, mas sem dúvida é o melhor. E aí eu aprendo mais uma coisa: o perdão é restaurador e abre novo caminho. O versículo 18 diz que depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. O perdão restaurou, o perdão curou, o perdão deu aos irmãos de José uma nova oportunidade, uma tranquilidade que eles não conheciam há muitos anos. Eles ficaram armazenando aquele sofrimento, eles ficaram carregando aquilo por muitos anos na sua mente, mas agora, ao receber esta palavra de José, eles experimentam do perdão que restaura e tem um novo caminho aberto diante deles. E aí eu aprendo com José o seguinte: entregar tudo a Deus é a melhor opção. Entregar tudo a Deus, a dor, o ressentimento, a tristeza, a ferida, a mágoa, entregar tudo a Deus é a melhor opção. Versículo 19 diz assim: respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José, ele aprendeu, desde o primeiro momento, da primeira experiência dolorosa negativa, ele foi sendo trabalhado pelo Senhor, e ele aprendeu que
ele deveria entregar tudo a Deus, porque era o Senhor que ia tratar e resolver nele e nos seus irmãos. Por isso, eu dei como tema essa mensagem: Deus, o especialista em transformar todo o mal em bem. Você está procurando um especialista? Você está procurando uma ajuda clínica? Você está procurando um atendimento especial? Querido, Deus é o especialista que você precisa, porque só Ele transforma todo mal em bem. Versículo 20, José então agora fala para os seus irmãos o seguinte: na verdade, vocês tentaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Creia, querido, sempre Deus tem propósitos maiores na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A declaração de José não para aí. Ele fala para eles o seguinte: Deus transformou o mal em bem para quê? Para que propósito? E aí o texto diz: para que vocês vejam, como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. Deus me trouxe na frente de vocês para dar continuidade à geração da nossa família, à geração do nosso pai Jacó, à geração do nosso Deus. Que coisa linda! Por isso, eu preciso nesta noite dar essa ênfase ao seu coração. Creia no Deus Todo-Poderoso que transforma o mal em bem. E aí eu aprendo a última expressão utilizada por José: sempre ministre a bênção do Senhor, sempre ministre a bênção do Senhor. José, em momento algum, foi amargo com seus irmãos. José, em momento algum, lançou no rosto dos seus irmãos. José, em momento algum, quis ser juiz dos seus irmãos, embora ele pudesse. José era o mais importante naquele tempo, abaixo apenas de Faraó. E uma palavra de José era um decreto fácil para Faraó executar. Porém, José ministrou a bênção do Senhor mais uma vez na vida dos seus irmãos. Olha o que diz o versículo 21, e finalizo aqui: não temais, eu vos sustentarei, a vós outros, e a todos os vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. José falou assim: meus irmãos, não carregue esse fardo, porque Deus já vos libertou. Não carreguem esse peso, porque Deus já aliviou essa carga. Querido, meu amado, minha amada, não fique carregando fardo, entregue nas mãos do Senhor, descanse no Senhor, espera nele. A palavra de Deus diz: vinde a mim, Jesus fala, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez nesse tempo você esteja cansado, você esteja sobrecarregado, você esteja entulhado, mas aproveite esse tempo, deixe o entulho, limpe a sua alma e viva o novo momento com o Senhor. Esqueça a vida ativista que você levava e priorize a vida de comunhão com o seu Deus, de prostração aos pés do Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão dele, e você também será abençoado e confortado, fortalecido e encorajado pelo Espírito Santo do Senhor, que está com você todos os dias. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, meu querido.
preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos nós. O olhar do Senhor permanece constante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Deus é o especialista em transformar todo mal em bem. Nós vamos orar, encerrando assim o culto nesta noite, rogando a Deus que nos conceda uma semana feliz, abençoada e uma caminhada segura. Saiba que você está seguro nas mãos do Senhor. Ó Deus querido, nosso Pai, exaltado é o teu nome, engrandecido é o Senhor, adorado é o Senhor. E ó Deus, nós mais uma vez, neste dia, rendemos-te graça, pela oportunidade preciosa de adorarmos e cultuarmos ao Senhor. Quero, Pai, neste momento, te pedir que a tua palavra, pregada nesta noite, ela possa encontrar guarida nas mentes e corações que estão, ó Deus, nos acompanhando. Abençoe, ó Deus, esta alma fragilizada, adoecida, entristecida.
Abençoe, ó Deus, para que ela possa ouvir a voz do Santo Espírito do Senhor e erguer-se dessa condição e, ó Deus, dar saltos de alegria em tua presença. Abençoe ao aflito, ao desanimado, traga aos teus servos, aos teus filhos, ânimo, coragem, e que a tua palavra seja o alimento contínuo nessas vidas, nessas almas. Nós oramos, rogando ao Senhor pelo país, por este momento, Deus, que tem trazido tantas dificuldades, mas, ó Pai, nós aqui temos plena certeza que tudo está nas mãos do Senhor, e por isso estamos seguros e alegres, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus tem a resposta certa para o momento oportuno. Ó Deus, nós pedimos pelos nossos governantes, que o Senhor conceda sabedoria. Pedimos, ó Deus, por cada lar, que possa de igual modo fazer a sua parte, cumprindo com a tua palavra, com aquilo que a tua palavra orienta. Pois sabemos que ainda que os nossos líderes falhem, o Senhor não falha. O Senhor é fiel, e é na tua fidelidade que descansamos. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a tua graça maravilhosa, bendita, a graça preciosa do seu Filho Jesus, e que a comunhão do Santo Espírito e o amor do Deus Pai conosco esteja e permaneça para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada e continue nos acompanhando através do YouTube, do Facebook, onde nós estamos publicando esses momentos. Curta e também se inscreva e fale aos seus amigos desse momento de culto que temos prestado, para que eles também possam ser abençoados pela palavra de Deus e pelos louvores entoados. Deus abençoe a todos. Semana abençoada em nome de Jesus. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue.